vicia aquela pessoa nos jogos, na droga, na bebida, na pornografia, na prostituição. E
quando ele não destrói aquela vida, ele não para. Jesus não. Jesus é muito educado. Então, Deus é bom. E a bondade é um atributo que só Deus tem. Nosso Deus é maravilhoso. E eu estou muito feliz com o dia de hoje, onde nós tivemos aqui um relógio de oração, onde nós vamos voltar de novo com o nosso relógio de oração, que sempre teve nas nossas igrejas Santo Amaro, Campo Limpo, sempre tivemos, onde já tivemos aqui uma boa parte da oração. Teve já 3 varões aqui, né? O irmão Círio, o nosso irmão Felipe, esteve aqui, a irmã Luciana, a irmã Hilda. Irmãos, e não tem problema você que não conseguiu ouvir, oramos pela tua vida, porque o relógio de oração é um tempo com Deus na igreja. O que é um tempo com Deus na igreja? Porque se você orar na tua casa, não tem problema orar na tua casa, tá? Pode orar também. Mas o cachorro late, o gato mia, a criança chora, o açúcar do vizinho acaba. Não acontece quando você está orando na tua casa. Na igreja não. Se alguém sabe que você está orando aqui, o irmão está orando, não vai lá não. Porque o ambiente é para isso. Então tudo que daqui é consagrado a Deus, a Jesus. Então todo o ambiente já é voltado para uma adoração a Deus. É um momento de intimidade, de particularidade com Deus. Quando nós fazemos o relógio de oração, é para pessoas que entendem assim: eu preciso de mais um tempo com Deus. E uma coisa que nós aprendemos com o nosso bispo Marcos, ele tem uma pregação muito maravilhosa que diz assim: quer mostrar para uma pessoa que você ama ela, quanto tempo você dedica a ela? E é isso, eu amo meu filho, mas você não consegue passar um dia com o teu filho, porque é trabalho, é compromisso, é tudo. E a idade é tudo para a criança, mas não dá tempo, então não adianta de nada todas as riquezas que você está entregando para o teu filho. Significa que você não ama muito ele, você só mantém ele filho. E com Deus é da mesma forma. Eu amo meu Jesus, beleza? Quanto tempo você dedica para Jesus? E aí, como eu estava com a irmã Ângela ontem, eu falei: irmã Ângela, não precisa achar palavras para orar todo o tempo. Só que você está aqui e dizer: Jesus, eu estou aqui e é para o Senhor. Esse tempo eu estou dedicando para Ti. Eu não tenho palavras para descrever, mas eu estou aqui para o Senhor. É o necessário. A Bíblia fala que Jesus fazia coisas necessárias. E era necessário passar em Samaria. Por que era necessário? Porque a vida é uma vida ali que necessitava da presença de Jesus. Faça coisas necessárias na tua vida. Faça coisas que necessitam. O bispo me ligou semana passada, falou: olha, você comprou o bolo, tem que ir lá buscar o bolo. Eu falei: bispo, eu vou lá. Ele falou: você vai lá, você ora pelaquela família? Eu falei: ó, aí cheguei lá, olhei para a moça no balcão aqui na frente. Eu falei: você que almoçou no bolo? Ela falou: nosso pastor lá da igreja, todo domingo fala de você. A igreja está doida para te conhecer, você e tua família. Você não tem noção. Eu vim aqui porque meu pastor pediu para eu vir aqui e pediu para eu orar. Eu posso orar? Ela falou: pode orar. Aí eu já tinha comprado um bolo e a gente não pode ir como fazer isso. Comprei mais bolo. Ela precisa ver que, além de vir aqui trazer a palavra de Jesus, eu preciso levar mais coisas. Aí comprei mais 2 bolos e falei: estamos ansiosos para conhecer você e a tua família. Quinta-feira eu não vim, mas ela estaria aqui na igreja. A irmã chegou para mim, o bispo falou: olha, eu fui lá 5 vezes, você não veio na igreja. O pastor Douglas foi uma vez, você já está aqui. Nós precisamos abraçar essas pessoas que Deus está nos trazendo. A minha oração é: Senhor, traga essas pessoas e nos capacite para poder receber essas famílias. A nossa igreja é uma igreja de família, irmãos. Temos que estar preparados para receber jovens, homens, mulheres e aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão tristes. O que mais tem hoje no Brasil são pessoas desigrejadas. O evangelismo hoje não é mais de pregar panfleto, é de pessoas que um dia foi crente e se entristeceram, alguma coisa aconteceu e hoje ela não está mais na igreja. Então que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar dessas pessoas e dizer: Senhor, me dá o bálsamo para curar essa ferida, para tratar essa pessoa que ela está triste. Eu não sei o que aconteceu em alguma igreja, em algum lugar com ela, mas nós precisamos dessas pessoas, essas ovelhas, sabe? Está triste, está quebrantado, mas o Senhor nos capacita para cuidar dessas pessoas. Porque temos um líder, o bispo Marcos, que ele já cuida das coisas da África, da associação. Ele cuida de mais de 20 igrejas, com 20 pastores, com um monte de membros. E aí a palavra que Deus me dava no domingo retrasado para a gente começar a falar de oração era: o Senhor vai despertar a igreja. Vai despertar do quê? E aí eu tirei até uma palavra de Efésios e até mandei o print e vou mandar para o bispo. Olha a palavra que Deus me deu ontem. É para mim a palavra, irmãos. Mas eu vou compartilhar com a igreja, que é para os irmãos entenderem. Mas a palavra é para mim, tem que servir para você, amém. Não é direcionado para a igreja, foi o que Deus mandou para mim. Em Efésios 5,14. Pode colocar aqui para mim, irmão, por favor? Efésios 5,14 diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: despertas tu
dormes. A Bíblia fala de um sono chamado sono da indolência. O que é o sono da indolência? É um sono triste. Lucas 9, em Lucas 9:27, diz assim, que Jesus chamou os discípulos para orar, apartou deles um tiro de pedra, e dizer, vamos orar. Aí a Bíblia diz que Jesus foi orar e voltou. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo de tristeza. A Bíblia declara, e ela relata bem detalhado, os discípulos dormiam de tristeza. Crente triste, ele para na obra. Crente triste, ele não faz nada. Eu não sei o que entristece, o que entristece o teu coração, mas a minha oração é que o Senhor venha trazer alegria. E a minha oração hoje de manhã foi, Senhor, não me tire a alegria da salvação, não tire de nós esta alegria da salvação, a alegria de ser um crente salvo, irmão. Tem pessoas que perdem, se a Bíblia diz que o Senhor quer nos trazer a alegria da salvação, tem pessoas que perdem a alegria da salvação. Que o Senhor nos traga esta alegria da salvação, que nós venhamos despertar para as coisas de Deus e entender, porque Deus conta com quem está disponível. Tem um monte de gente aí com teologia, com cargo, não faz nada em lugar nenhum, e aí Deus pega aquele que não sabe nem ler direito, e ele serve tanto na igreja, quando você vai ver, está pregando, está cantando, está orando, porque Deus conta com essas pessoas. Deus não precisa de pessoas capacitadas, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Ele conta com você, mas Ele não precisa, Ele conta comigo, Ele não precisa de mim para nada, sou eu que preciso dele, é eu que preciso estar na presença, eu que preciso orar, preciso jejuar, eu que preciso abrir essa Bíblia e dizer, Senhor, eu preciso de ti, fala comigo, me dá uma palavra. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Me ensina, Senhor, a ser um bom marido para minha esposa, a ser um bom filho, a ser uma boa ovelha para o meu pastor. Me ensina, Senhor, a ser um bom motorista no trânsito. A minha maior prova, irmão, é ser um bom motorista no trânsito. Eu sou prova no trânsito. Quero brigar com todo mundo, eu falei até por volta, vou fazer jiu-jitsu para me bater nos outros no trânsito. Aí brincando, mas era brincando, tá, irmãos? Porque eu não tenho paciência no trânsito. Mas depois eu fiquei falando, nem de brincadeira eu posso falar isso com toda legalidade no reino espiritual. As pessoas vão começar a me provocar mais no trânsito. Eu já repreendi aquela palavra. Entende isso? Dá um despertar e você fala, Deus, eu não posso, nem por brincadeira eu posso falar isso. Porque nós somos cristãos. Cristãos têm que dar como exemplo de tudo e em tudo. Então, que o Senhor venha nos despertar mais. Vamos colocar o nosso relógio de oração. A minha intenção é colocar no segundo sábado para ficar próximo da ceia, como sempre foi. Como tem o culto das irmãs, a gente vai alinhar, vou conversar com o bispo. E aí, irmãos, não tem problema. Se você quiser vir orar meia hora, uma hora, você que não conseguir também, não tem problema. Vamos orar pela tua vida. Mas o importante é que cada um entenda. Eu necessito. A Bíblia diz lá em Neemias que cada um tampava a brecha do teu lado. Então cada um sabe o que tem que fazer na igreja, cada um sabe a oração que tem que fazer, o jejum e a leitura da palavra. Não adianta eu falar para o irmão, você tem que ler a Bíblia. O irmão vai falar para mim, pastor, eu li a Bíblia toda, eu só estou orando um pouco. Ele entende que a brecha dele é na oração. Então cada um tampa a brecha do teu lado, não tem que ninguém ficar perguntando, dizer, irmão, precisa jejuar, orar. Cada um sabe o que tem que fazer. Então nós contamos com você, a igreja precisa de você. E a tua família precisa das tuas orações. E aí eu comentava até com a irmã Ângela, ao assumir uma oração, você inicia a tua oração dizendo, Senhor, a oração do meu irmão que acabou de sair daqui tem o meu amém. Porque nós concordamos nas orações. A irmã Luciana, a irmã Ângela, a irmã Hilda, foi antes de mim, ao entrar na igreja, eu falei, Senhor, a oração dos meus irmãos tem o meu amém. Eu sei que cada um deles orou pela igreja, pela família e por cada propósito. Então eu concordei com eles e eu dei continuidade na oração. E oração não é só falar, oração também é ouvir. Eu fiquei, teve uma noite, 1 ou 2 horas que eu fiquei em silêncio, só ouvindo Deus falar o meu coração. Porque oração é conversar, não é só falar. Tem pessoas que só fala, parece a história do Joãozinho que orava muito e nunca Jesus respondia a ele, e ele parou de orar. Aí um dia ele ouviu uma voz e falou, Senhor, João, quem é? Sou eu, João. Jesus falou, Senhor, eu sempre orei, o Senhor nunca me respondeu. Ele falou, João, você que não me deixa falar. Porque oração não é só falar, é também ouvir. A gente conversa com Deus, a gente fala, mas a gente também escuta. Mas para isso nosso espírito precisa estar dentro da voz do Senhor. Amém? Senhor, agradeço pela oportunidade, as palmas exaltam e agradeço ao nome do Senhor. Na nossa vida hoje, eu quero falar sobre a importância do nosso relacionamento com Deus, a importância de nós, enquanto homens e mulheres, priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. Quando a gente olha para o mundo lá fora está em crise, né, tanto econômica, social, mas existe uma crise chamada crise
crise da meia-idade, que é a crise da meia-vida, né? E essa crise da meia-idade, ela é uma expressão pela qual é conhecida a fase das dúvidas. Por exemplo, eu tenho 50 anos, tem pessoas aqui que devem ter, quem tem 55 aqui? 55 irmã Hilda. Quem tem 35 anos aqui? 30 anos. 35, 40, né? 45. Quem já é 30 mais, a gente fala 40 mais, 40 mais. Até os 20, a gente não liga para nada, irmãos. Essa, né, a maioria dos jovens é assim, né, Ana? A gente não liga, a gente quer curtir. A gente quer chegar tarde em casa, saber que a casa está limpa porque a mãe limpou, a comida está boa porque a mãe fez. A vida te joga. Mas depois dos 25, 30, depois dos 30, aí é outra coisa. Entra aquela crise da meia-idade, a crise das dúvidas, da incerteza, dos medos, né? Com quem eu vou me casar? Quantos filhos eu vou ter? Porque quando eu era jovem eu falava, eu só vou casar quando eu tiver 35 anos. Mas não foi assim, eu casei com 20. Com 21, com 23, eu já tinha um filho. Mas normalmente as minhas irmãs, elas falavam, eu não vou casar antes dos 30. Minhas irmãs mais velhas, né, Zelma? E elas falavam, tanto é que a minha irmã, que sempre batia no peito e falava, eu não vou casar antes dos 35, ela não casou. Eu casei primeiro que ela, a Zelma casou primeiro que ela, e ela casou depois. E porque ela deveria ter algum medo de, sei lá, mas é a crise da meia-idade, ela chega para muitos. E ela se instaurou no mundo, irmãos. Porque os nossos anciãos, os velhos, os idosos, a gente fala idosos, já estão partindo. E aí a gente vê um mundo que está repleto por esses cidadãos de meia idade, entre 55 e 35 anos, que estão com dúvida. Muitos ainda não concluíram uma faculdade, muitos ainda não estão realizados financeiramente e estão se perdendo. E o que é mais triste? Essa é uma faixa etária que está se perdendo da casa de Deus, que está se distanciando do reino de Deus. Hoje é falado da janela mais 14, que é uma janela onde se está mundialmente a evangelização, ela está se concentrando nos adolescentes, nas crianças a partir de 14. Por quê? Está havendo uma grande falta. Se nós olharmos para as igrejas americanas, as igrejas europeias, não tem jovens, não tem essa classe da meia-idade lá dentro. Elas estão dispersas pelo mundo. E esta é uma crise que afeta a igreja. Mas o que a gente está vendo é que essas pessoas, elas estão se autodestruindo, porque elas estão deixando de se relacionar com Deus. Elas estão perdendo a sua identidade. E elas estão morrendo, elas estão se ferindo, elas estão perdidas. Então, esse é um período muito estimado. Entre a meia-idade, ela está estimada dentro desse parâmetro de 35 a 55 anos. Hoje a gente vê muitas pessoas que não querem mais casamento, não querem mais constituir uma família, pessoas que estão decepcionadas nos relacionamentos e, né, então as famílias estão mudando. E essa geração da meia-idade, elas estão perdidas mesmo. Então nós precisamos olhar que essas pessoas não querem estar na igreja, não querem estar envolvidas na casa de Deus. Então, assim, não querem trabalhar para o reino. E são pessoas que, para muitos, nesse período, é um período de transição, sim, de fato, é um período de transição, de fazer um levantamento das suas prioridades, dos seus relacionamentos, a direção que quer tomar, o propósito da sua vida. Mas lá em Mateus, capítulo 6, eu quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6, ele faz uma advertência para nós, enquanto filhos de Deus,
enquanto servos de Deus, ele diz assim, aí Mateus 6, no versículo, Mateus 6, nós vamos ler, no versículo, no versículo 25 em diante, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as suas vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, onde está a sua fé? Ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comereis, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é quem procura todas estas coisas, pois nosso Pai Celeste sabe do que vocês têm necessidade, e de todas as suas necessidades. Ele diz, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui a gente pode dizer que essa crise, ela não está somente direcionada hoje para uma pessoa, da meia idade, mas tem muitos homens, mulheres, adolescentes, que pode também estar em crise da sua autenticidade, de quem é você para o outro, de quem é você para você mesmo, Então, assim, Mateus, ele diz que nessa meia-idade, nesse período de vida da meia-idade, instaura-se uma ansiedade no ser humano, porque ele não tem certeza de nada. Ele quer tudo, mas ele não sabe o que. Ele tem tudo, mas ele não sabe o que ele quer de fato. E aqui Mateus, ele traz uma premissa para as nossas vidas, para o nosso coração. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. Persistam então em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas de que vocês têm falta ou tenham necessidade vos serão acrescentadas. Mas o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, pastora? Nós estamos debaixo de um governo celestial. O mundo gira em torno de governo, tanto nas esferas espirituais, como também nas esferas materiais. Assim como a gente tem um governo em cada país para conduzir uma nação, existem também governos nos céus dos céus. E hoje o bispo está falando sobre esses governos, sobre principados, potestades, mas nosso foco hoje é entender como é importante buscar a Deus, como que é importante se relacionar com Deus, ter intimidade com Deus para não se perder. Por que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça? Para eu não me perder de mim mesmo. O que acontece? Hoje a humanidade está se perdendo de si mesma, porque é uma sociedade imediatista, é uma sociedade consumista, é uma sociedade que é exclusivista, só pensa em si, não pensa no outro. E o reino de Deus, ele é o contrário de tudo isso. Ele está estabelecido em autoridade e poder. E ele não é um lugar exclusivista, mas é um lugar para todos estarem ali, que visa todos juntos, todos reunidos, todos no mesmo propósito. Então ele
que o reino de Deus, ele é um governo no céu que vai fazer a vontade de Deus aqui na terra. Se a minha mente não estiver conectada na vontade de Deus, jamais eu vou cumprir a vontade dele aqui na terra. Jamais eu vou cumprir o meu propósito. Eu só vou me frustrar todos os dias ou diariamente. Mas quando eu busco a vontade de Deus, que qual é a vontade dele? Que o reino dele seja estabelecido. Então, para que se instaure o reino dele na minha vida, eu preciso me posicionar na busca, na entrega. Então, uma pessoa que busca primeiro o reino de Deus, ele se torna a coisa mais importante na vida dele. O reino de Deus tem que se tornar a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Não que eu tenha que deixar de viver, não que eu tenha que deixar de ter as minhas ambições, não que eu tenha que deixar de pensar em ter um relacionamento, não que eu tenha que deixar de pensar de constituir uma família. Pelo contrário, eu tenho que ter todas essas coisas, elas virão quando eu priorizar o reino de Deus na minha vida, que é poder e justiça. Está além daquilo que eu posso ver e pegar. É algo sobrenatural o reino de Deus. Ele não está estabelecido em comida, ele não está estabelecido em bebida, ele está estabelecido em autoridade e em poder. E algo que vem do alto, não vem do homem, para que ele não se glorie. Não vem das nossas obras, para que nós não nos gloriamos dizendo, eu sou bonzão, eu fiz, eu sei fazer. Não, ela vem de Deus para mim. Então ela vem do alto para mim. E eu vou externar ela também. Então ela é aquela coisa, né, de ser vertical e ela vai ser externalizada para o horizontal. Então buscar primeiro o reino de Deus não é só querer aprender sobre o reino de Deus, mas é também falar a outros sobre as coisas boas que esse reino vai fazer. A pessoa que busca o reino de Deus também, ela ora pedindo para que ele venha, para que o seu reino venha, para que ele seja instaurado. O reino de Deus, ele também é estabelecido em justiça. E a justiça de Deus, ela tem a ver com o que Deus diz que é certo, com o que Deus diz que é errado. Então, buscar a justiça de Deus é viver levando em conta o que é certo e o que é errado, do ponto de vista de quem? Do meu ponto de vista? Não, do ponto de vista dele. Seguir as leis, seguir os mandamentos. Deus, ele é sempre o melhor para nós. Estar em Deus é sempre a melhor opção. Existe a frase, né? Todas estas coisas lhe são acrescentadas. E essa frase, ela diz que quem busca o Senhor, quem busca o reino de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. A gente não precisa ficar preocupado. Quando eu me casei, irmãos, a gente casou por assim, sabe aquele amor vai por impulso? Olha, eu vou falar o tempo que eu namorei 2 meses, depois de 2 meses eu estava noiva. Depois de mais 3 meses eu estava casada. Eu tinha comprado uma casa para eu morar? Não. Eu tinha alugado, planejado o aluguel de um vestido de noiva? Também não. Eu tinha planejado uma festa? Também não planejei nada. Eu casei, porque o que eu carregava comigo? Uma promessa. Que eu seria a segunda filha da minha mãe a se casar. Porque foi isso que foi ministrado para mim. Quando eu dizia que eu não queria me casar, que eu não queria ter uma família, veio o Senhor e falou para mim, olha, você vai ser a segunda. De 7, você vai ser a segunda. Eu era quase a caçula. Mas Deus me fez uma promessa. E aí, sabe que eu fui ousada? E eu falei, Senhor, se o Senhor fez essa promessa, então o Senhor vai preparar este homem. E eu não vou atrás dele. O Senhor vai fazer eu enxergar ele na multidão. Foi assim, falei com Deus. E segui a minha vida. Trabalhar
2 anos, amigos. Um dia ele me pediu casamento. Um dia assim ele chegou, você quer casar comigo? E eu olhei para trás e falei, não quero. Boba, né? Não quero. Então, o que Deus tem para você, você vai viver a promessa dele. Você não precisa, não depende dos seus planos. Não depende daquilo que você programou, aquela vida certinha. Com tal idade eu vou ter uma casa, com tal, a gente faz os projetos. Mas quando você busca o reino de Deus, e eu não deixei de buscar o reino de Deus, eu continuei buscando o reino de Deus. Porque eu era uma jovem que eu aceitei a Jesus com 8 anos de idade, com 14 anos eu me batizei, e eu seguia Cristo, nunca me desviei. Um dia ou outro eu ia numa baladinha, ia numa festinha, mas eu não deixava o altar, eu não deixava de buscar a presença de Deus. Porque jovem, ele está meio, de amigos, e a gente quer celebrar. O jovem quer celebrar. E não dá para a gente falar, não celebre. Quando a vontade está, vamos celebrar. E aí eu continuei a minha vida. E Deus foi programando tudo para mim. E aqui eu fui vivendo aquilo que Deus foi programando. De repente eu estava casada. De repente eu já tinha uma casa. De repente eu já tinha um filho. Quando a palavra era contrária e os médicos diziam para o meu esposo, você é estéril, você só tem 1% de fertilidade, jamais você vai engravidar alguém. E Deus deu o filho da promessa. Deus me deu um sonho. Eu vi o meu filho, eu peguei ele nos meus braços, antes de ter no meu ventre, eu peguei ele nos meus braços. Eu vi a roupa que ele estava usando, eu vi a roupa que ele saía da maternidade, eu ouvi o nome dele sendo pronunciado. Então, eu vivi o milagre, mas aquele milagre, para eu viver o milagre, quando a gente começou o culto, eu falei que o milagre existe, mas tem um preço alto. Qual foi o preço alto que eu paguei para viver o meu milagre? Abandonar a minha vida mundana, abandonar aquela vida que não condizia mais com o meu estado naquele momento. E Deus, Ele trouxe na minha vida uma casa, trouxe na minha vida um carro, trouxe na minha vida uma faculdade, trouxe na minha vida tudo que eu almejava, tudo que uma pessoa na minha idade sonhava, eu vivi. Então Deus, Ele tem para nós o reino dele. Quando o reino dele está estabelecido, quando esta verdade entra dentro de nós, ela nos transforma e nos leva além, coisas que eu não sonhava. Irmãos, eu detestava estudar, porque eu era meio TDAH, então eu esquecia as coisas, e eu queria estudar lá abaixo para fazer ensino médio. Mas Deus colocou na minha mão para fazer uma graduação. Depois Deus trouxe para mim fazer uma pós-graduação. Depois Ele trouxe para fazer uma segunda graduação. Isso porque eu não gostava de estudar. Imagina se eu gostasse. Deus, Ele sempre se revela para nós de maneiras extraordinárias e poderosas. Então, não ande ansioso, não ande com dúvidas. Se você está nessa fase das dúvidas, dos medos, das angústias, o que vai ser o meu amanhã? Hoje eu digo para você, consagre o seu amanhã nas mãos de Deus. Coloque a sua vida hoje, agora, nas mãos de Deus. Entregue a sua vida agora. E tudo que você precisa, o como que você precisa, Ele vai te entregar. Ele vai produzir para você. Ele vai enviar pessoas para te abençoar, para te ajudar naquilo que você precisa. E aí Ele fala que as demais coisas nos serão acrescentadas. Para viver tudo isso, você precisa apenas crer. É preciso crer. Você precisa sair desse lugar de descrença. Você precisa sair desse lugar de medo. Você precisa sair desse lugar de incerteza, de insegurança e se firmar na fé. Permitir que algo dentro de você cresça, porque a fé está dentro de nós. E ela precisa crescer para que possamos viver o milagre. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a ter essa atitude de se
Deus em oração. Quando o pastor Lucas falou para mim, falou para nós aqui nessa manhã, que ele decidiu no coração dele: olha, eu quero ter meu relógio de oração com Deus, eu quero vir na igreja, eu e Deus, porque o meu relacionamento com Deus, ele não depende das pessoas que estão ao meu redor, ele depende somente do meu posicionamento, da minha vontade, do meu querer, de ter um relacionamento com Ele, de buscar Ele, de ter intimidade, de conversar com Ele. Não só fazer exigências. Às vezes a gente só faz as exigências, né? Isso serve até no nosso relacionamento. Às vezes aquela pessoa que só cobra, mas o que você está fazendo para mudar isso? Então vamos mudar. O que tiver que mudar, mude. Se é o seu jeito de falar, começa a pensar e olhar: olha, eu estou falando muito agressivamente, eu estou falando muito baixinho, eu estou falando muito alto. Começa a ponderar o que você está fazendo que está afetando o outro, que está distanciando o outro e que está te distanciando de Deus. E comece a fazer algo que vai te elevar. Então, eu não orava, eu não tinha o hábito de orar, eu vou começar a orar. Eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, vou ter o hábito de começar a ler a Bíblia, nem que seja 10 minutos. Eu não tinha o hábito de ouvir um louvor, vou começar a ouvir um louvor. Então, essas pequenas atitudes vão te levar a aproximação com Deus, a um relacionamento com Deus. Então, é mudar a sua postura. Mudar a postura, basta. Então, quando Paulo ele declara: tudo posso naquele que me fortalece, ele estava se movendo por uma palavra para que ele pudesse viver o milagre. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo, já estava em descrédito, mas ele declara no seu coração: eu vou viver o meu melhor, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou viver o melhor, porque a partir de hoje eu vou buscar Deus, eu vou me relacionar com Deus. Quantas pessoas que ainda não se relacionam com Deus? Vão na igreja, têm amigos cristãos, têm pais cristãos, mas eles não têm um relacionamento com Deus, porque o relacionamento não é... Você não vai conseguir viver com Deus o relacionamento que seu pai tem. Você não vai conseguir viver com Deus o relacionamento que a sua esposa tem com Deus. É algo entre você, pessoal, com Ele. Então é você que precisa querer abrir seus ouvidos, abrir os seus olhos para permitir, e abrir o seu coração para permitir que Deus estreite com você esse vínculo, esse amor, essa compreensão, se chegar a Deus com o coração contrito. O salmista ele diz que jamais Deus vai desprezar um coração contrito e quebrantado, que o Senhor não despreza. Aqui, quando a gente fala dessa frase de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, todo o contexto do livro de Mateus 6, no verso 33, essas palavras de Jesus, elas fazem parte de algo que está registrado na palavra dele. E é muito provável que muitas pessoas que ouviram a palavra de Deus, que até nós que estamos ouvindo essa palavra, pode ser que elas achem que a coisa mais importante na vida delas era seguir os seus instintos, seguir os seu sustento, né? E que eles tivessem, se tivesse pouco, tá bom, se tiver muito, tá bom também, se não tiver. Mas aqui o contexto é buscar o reino de Deus. Por que eu preciso buscar o reino de Deus? Quando eu busco o reino de Deus, eu serei alcançada. Eu terei ajuda. E eu também estarei pronto para ajudar outras pessoas a verem o que elas deveriam ver, a ouvir o que elas deveriam ouvir. Então, nós primeiramente precisamos assumir o nosso lugar na vida, o nosso lugar na sociedade. Jesus, ele disse quando
nós lemos lá em Mateus 6, o que ele falou? Observe as árvores. Observe as árvores. Observe os lírios. Quando a gente vê uma orquídea, eu amo orquídea branca, irmãos. E eu falo isso, toda flor que você for comprar, me dê orquídea branca, porque ela dura dias e você está ali, aquela flor plena, na sua mais, tem a beleza assim, que não tem um defeito. Imagine como que Deus vai cuidar de você, que é alguém que se relaciona com Ele. Porque as plantas não se relacionam com Deus, né? Eles estão ali para, elas externam a beleza do Criador. Assim como os pássaros, eles voam e externam a beleza do Criador que os criou e os fez voar. Deus, quando Ele olha para mim e para você, nós externamos o quê? A imagem e semelhança dEle. Somos a sua imagem e semelhança. Pensamos, sentimos, temos sensações, nos percebemos, amamos, reproduzimos, criamos. Então Ele nos fez pessoas para viver tudo isso que Ele criou, para viver uma vida digna. Então eu te convido hoje, em nome de Jesus, a entregar o seu coração para o Senhor, a sua vida, a se render aos pés dEle e buscar o reino dEle e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você quer ter dias longos? Quer ter saúde? Quer ter um bom emprego? Quer ter um bom marido? Uma boa esposa? Busque em Deus. Busque em Deus. Quer ser amado? Busque em Deus. Senhor, prepara alguém que vai me amar como eu nunca fui amada. Senhor, prepara para mim o emprego dos meus sonhos, que eu ganho o valor que eu sempre desejei. É pedir para Deus. É ver essas possibilidades nele, não em você mesmo, porque se você olhar para você mesmo, nós não somos capazes, irmãos. Existe algo que é uma interdependência, nós dependemos de Deus, porque Ele nos criou. Quando um bebê ele é separado da mãe, o que acontece? Ele vai ficar desnutrido. Se separar seu filho da Larissa, cadê o mamá? Vai ter o mamá, um nutriente para ele. Mas quando a mãe chega, ele percebe o cheiro de longe, porque está ali um vínculo. E nós temos que perceber, ter esse vínculo com Deus, e perceber a presença dEle, e perceber quando é Ele falando conosco, e perceber quando é Ele nos dando direção. Às vezes o Senhor está diante de uma decisão para ser tomada, uma decisão, algo que você quer decidir e quer acertar naquilo, e Deus te dá a resposta certa. Se você fala assim, não, mas eu acho que se eu fizesse assim, seria melhor. Não, Deus já te deu a resposta, ela está lá, mas você quer tomar por conta própria. Eu vou fazer desse jeito, vou mudar aqui, porque vai ficar melhor. De repente você quebra a cara. Então hoje, em nome de Jesus, nessa simples palavra que eu trouxe para você, que muitos estão buscando o quê? A mágica, né? A mágica do coach. Vai acontecer, vai ser desse jeito, vai dar certo. Não existe mágica para milagre, irmãos. Porque a mudança que você deseja está em Deus. Está em você buscar a Deus para a sua vida. Porque a mágica não é milagre. Milagre custa caro e é preciso sair do conforto. É preciso enfrentar as dores. Eu perdi o emprego. Então, assume que você perdeu o emprego e fala, a partir de hoje eu vou rever o meu currículo e vou começar a entregar o meu currículo nas grandes empresas, onde eu acho que eu encaixo naquela empresa, eu vou lá entregar o meu currículo. Vou me vestir bem, vou lá fazer... eu estou com problema na minha vida sentimental. Qual é o problema da minha vida sentimental? Eu não consigo ninguém para me relacionar. Então eu vou orar e falar, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser vista, eu quero me relacionar com alguém assim, nessa altura, que tenha essas características, e fala para o Senhor. Eu tenho um conflito na minha casa. Senhor, onde é o conflito?
priorizei mais os meus amigos, quando eu priorizei mais as atividades físicas, quando eu priorizei mais o mundo lá fora, quando eu priorizei mais a balada, quando eu priorizei mais as amizades. Esqueci de me relacionar com o Criador, de buscar Ele, de proclamar um jejum, de fazer uma oração, de ler a palavra. São essas pequenas coisas que a gente vai se distanciando de Deus. Quando você percebe, o mundo já te abraçou e você fala assim: eu não vou mais naquela igreja. Eu que não vou mais. A culpa é de todo mundo, menos nossa. Menos minha. A culpa é. Eu falo para o Marcos, fazendo você que quebrou. Quando alguma louça quebra, parece quebrada, eu falo para ele: você que quebrou. Você que lavou, você que quebrou. Então a gente transfere a culpa para o outro. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, é preciso perseverar em fé, caminhar na estrada estreita, crer contra as evidências e esperar contra a esperança. Isso é fé. A fé é a certeza, é a convicção das coisas que você espera. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã o seu coração seja cheio de Deus, que você tenha mais vontade de estar perto de Deus, de participar dos cultos, de se envolver nos programas da igreja, nos projetos da igreja, que você queira mais e mais se relacionar com Deus e entender que independe do outro, que o seu relacionamento com Deus depende do outro, é algo entre você e Deus, é a sua busca pessoal, é o seu viver que vai revelar a grandeza de Deus para você. Então deixa essa grandeza ser revelada para você nessa manhã, amém? Amém. Glória a Deus. Gente, bom dia. No final do ano passado, no começo desse ano, eu vim contar para os irmãos que eu me formei e tudo, que eu estava super nervosa com o TCC e que tinha dado tudo certo, tinha tirado 10. E aí, quando foi no mês passado, a minha professora orientadora do TCC falou: eu tomei a liberdade, nem pedi nada para vocês, e eu indiquei o TCC de vocês para um prêmio. Aí eu falei: professora, tá doida, mulher? Como assim? E aí ela falou: tem que, um aluno, eu vou indicar vocês para 5 categorias desse prêmio, que o nome é Intercom, que é como se fosse aquele lugar dos advogados que eles precisam ir para tirar a OAB. E aí esse é de comunicação. E aí tem etapas em cada região, Nordeste, Sudeste. E aí quem passar nessas regionais vai para o Nacional. E aí ela falou: eu vou indicar vocês em 5 categorias desse regional. E depois a gente vê, tem que ter um aluno para representar cada categoria. Aí eu falei: tá bom. Aí ela: você vai representar a categoria de cultura e inclusão social, que era uma das pautas que a gente tinha no TCC. Como era um TCC de comunicação esportiva, a gente abordou muito isso, porque não tem muita mulher que está no esporte e tudo mais. E aí ela falou: mas aí tem que esperar vários dias, tem uma análise, mas tem que fazer essa inscrição. Aí eu falei: tá bom. Aí ela fez a inscrição, tudo, a gente esperou. Esperou mais ou menos, né, irmãos? Porque eu ficava todo dia falando: será que vai passar? Será que vai passar? Será que vai passar? E minha mãe e meu pai: Lore, confia em Deus. Se Deus quiser, vai passar, fica tranquilo. Tá bom. Aí quando foi na sexta-feira. Quando foi numa sexta-feira, eu estava lá fazendo meu cabelo e a minha mãe falou: já está fazendo cabelo para ir para ganhar o prêmio. Aí eu falei: mãe, nem sei o resultado ainda, você já está aí falando. Aí, quando eu estava fazendo o cabelo, chegou um e-mail com a carta de aceite falando que a categoria que a professora escreveu, o nosso TCC, foi aceita e foi convidada para ir apresentar presencialmente. Aí eu já fiquei toda feliz, né? A gente ainda não ganhou o prêmio, mas eu já fiquei feliz porque eu tava fazendo umas contas com o Ian esses dias, que eu falei pra ele: eu tô meio chateada porque eu tô com medo de ir fazer tudo e não ganhar nada, né? Aí ele falou: mas você tá entre as 5 pessoas de todas as faculdades do Nordeste que foram escolhidas para ir. Você já
essa já é uma vitória. E eu fiquei, é verdade, né? E aí, eu creio, se Deus quiser, eu vou vir contar depois que a gente ganhou em nome de Jesus. Eu estou muito esperançosa. Mas eu quero pedir oração dos irmãos, porque eu vou sozinha para o Rio de Janeiro, no dia 13, para apresentar. E eu estou com muito medo de ir sozinha, ficar lá no hotel sozinha. Então eu quero pedir para os irmãos orarem por mim, para Deus me guardar nesse caminho. E que seja feita a vontade de Deus, mas já é uma bênção, é o que o Ian falou, já é uma vitória. E eu conto com a oração dos irmãos, gente, porque eu tô com medo de verdade de fazer dar tudo certo em nome de Jesus. Com certeza, chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortalezas, ricas bênçãos em paz. Chuvas de graças, chuvas pedindo ao Senhor. Após esse momento, esse ato profético de nós trazermos nossa primícia, de nós entregarmos ao Senhor, tributar ao Senhor. Não estamos aqui para barganhar, Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos, porque nós queremos exercitar a fé. E é a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, a fé que rompe as barreiras, a fé que rompe com as adversidades, a fé que rompe com as maldições, a fé que rompe com o pecado. Hoje, Senhor, eu abençoo a vida do meu irmão e da minha irmã, que está aqui em Pai de pé, com suas mãos estendidas, para receber de Deus a boa dádiva do Senhor, para receber o perdão, para receber a cura, para receber a libertação, para ter acrescentamento de dias, porque a sua palavra nos instruiu, nós a observamos, e hoje o desejo do nosso coração é buscar o reino de Deus, para que a justiça dele seja feita em nossa vida. Que hoje eu clamo, você possa agora clamar pela justiça de Deus. Nós não dependemos da justiça dos homens, porque a justiça dos homens ela é paga, e nós dependemos da justiça de Deus, que está sendo instaurada agora dentro de nós, pela fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, a fé que vence as barreiras. Espírito Santo de Deus, vem selar cada pessoa que está aqui nessa manhã, cada criança, cada jovem, cada pai de família. Pai, traz sim lá
debaixo da potente mão do Senhor. Eu quero que você nesse momento coloque a sua casa, entregue a sua casa nas mãos dele. Fala para o Senhor ser o teu amparo. Fale para ele ser o teu aporte, te dar sustentação, te dar armas espirituais, te habilitar nas regiões celestiais. Quando você falar, mulher, quando você falar, homem, sua voz será conhecida como a voz do Filho de Deus, da Filha de Deus. E ainda que tentem o mal contra você, quando chamarem e apresentarem o seu nome lá, o Senhor vai dizer: nessa você não toca, neste você não toca, porque ele é meu, porque ele é minha, diz o Senhor. O Senhor me revela que já colocaram o seu nome lá, porque querem te ver derrotado e destruído, mas o Senhor já deu um comando: nela você não toca. Há alguém guardado aqui pelo Senhor. Oh! Você está guardada pelo Senhor, mulher. A partir de hoje, Deus é o seu rochedo. Ele é sua rocha inabalável. Você não será abalada. Deus poderoso, nesta manhã, Senhor, quero que você agradeça a Deus nessa manhã. Agradeça a Ele porque você veio aqui. Agradeça a Ele porque você veio. As coisas mudaram, o Senhor está dizendo. As coisas mudaram. A tua sorte mudou para melhor, diz o Senhor. O mal não pode mais te tocar. Você está guardado, selado. Há uma unção liberada. Eu quero pedir para o pastor Douglas, ele vai passar ungindo vocês. Esta unção, ela sela essa oração que eu acabei de fazer. Essa unção vai preservar a sua vida, vai te deixar intacto. Não tenha pressa de sair, porque o Senhor está selando a sua vida. O Senhor está selando o seu coração. A dúvida que tinha não tem mais. Não existe mais dúvida, não tem mais medo. Porque você compreendeu que nada que é fora de Deus pode te parar. Tudo que está fora de Deus não vai te paralisar. Porque você está agora em Deus, guardado. E esta unção revela que você está guardado. Pode passar e ungir, pastor. Foi legal agora. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus enquanto chega o óleo.
maravilhosa graça te alcançou. E isso basta, irmãos. Isso basta para pôr um fim no teu choro, para pôr um fim no teu sofrimento. Haverá uma alegria estampada no seu rosto. E as pessoas vão ficar confusas a partir de hoje. Porque elas não vão entender o que aconteceu com você. Porque elas queriam te ver na lama, na tristeza, no choro, no abandono. Mas o Senhor te levanta e te coloca como vencedor. Como vencedora. Te habilita nas regiões celestiais a romper com todo o mal. Deus poderoso, eu te agradeço, Senhor, por este culto, por essa manhã. Que como igreja nós estamos aqui reunidos, Senhor. E nós celebramos ao Senhor. Que domingo que vem possamos estar aqui de novo, Deus. Mais um momento com o Senhor, que quinta-feira, as pessoas que se reunirem aqui quinta-feira, sinta esta unção sobre eles, poderosamente, Pai. Que domingo que vem possamos trazer mais alguém conosco, para também ser abençoado, e sentir esta unção, e ser liberto e transformado. Pai, conserva em paz a mente daqueles que te buscam. Conserva em paz a mente daqueles que creem no Senhor, que confiam inteiramente no Senhor. Conserva em paz a mente deste homem, Senhor, que vai em busca do emprego para ter o sustento na sua casa. Abre as portas, abre os celeiros e supra a necessidade dele, em nome de Jesus. Que a graça e a paz e a comunhão de Deus, que excede todo o coração e mente, esteja sobre cada um de vós. E eu declaro sobre a tua vida a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor, ela não acrescenta dores, pelo contrário, a luz enriquece. Seja enriquecido. A partir de hoje você vai produzir. Você verá o bem do Senhor nessa terra, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus! Louvado seja Deus! Ele é maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos. Amém? Tenha um bom domingo. Vai almoçar com a sua família, né? Manda um beijo para a mãe. Em nome de Jesus. Saiba que você é filho e filha amada do Pai. Que você não está só, que Ele está convosco. Amém?